Enche os nossos lares de alegria e canção. Traz vazio em amor e oração. Das montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Brilha sempre a nossa luz, toda a terra conta a glória, como as águas sobre o mar. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Aleluia, 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 ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Amém. Glória a Deus. E assim, irmãos, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a igreja. Queria agradecer a igreja pelas doações que a igreja fez. Queria agradecer a igreja pelo investimento que ela fez nesse ministério. O que foi essa vida vitoriosa, para que os irmãos sintam a bênção que foi isso. Eu queria chamar, em primeiro lugar, a dona Regina. A dona Regina, ela está fazendo 77 anos hoje. 77 anos. Vida vitoriosa não é vida vitoriosa. Vida vitoriosa é a glória, é o céu, é você estar com Jesus na tua frente, assim. Você enxerga ele na tua frente, como eu enxerguei. Olha, foi assim, de sonho, coisa que eu jamais imaginei que pudesse acontecer na minha vida. Nunca imaginei que seria aquilo ali. E eu não queria ir. Eu me relutei porque era meu aniversário, então está todo mundo me esperando em casa no meu
vou, não vou, minha sobrinha, pô, decida de uma vez isso aí para ver o que você vai fazer, né? Aí, na última hora, no dia, na sexta-feira, eu disse, eu vou. Eu posso dizer de coração, eu posso dizer sinceramente, sem mentira nenhuma. Porque você sabe que eu sou meio palhacinha, assim, então não estou, esse é o meu jeito. Então eu não estou mentindo, não estou fingindo. Eu digo para vocês de coração, o Espírito Santo está em mim agora. A partir de hoje, 77 anos que eu estou fazendo, vocês vão ver o que vai ser a Regina de Souza. Isso porque aquele lá em cima entrou em mim e não vai sair nunca mais. Deus abençoe vocês. Não se arrependa. Ele não foi vá. Quando eu disse para as meninas lá que eu não comia carne vermelha, foi preparado para mim um franguinho especial, lindo e maravilhoso. Quando a Tânia foi preparado na cozinha para as meninas maravilhosas da cozinha que fizeram para mim. Quando eu vi aquilo ali, eu comecei a chorar e não comi. Porque aí foi a primeira emoção que eu tive. Essa foi a primeira emoção. Quem não foi, pelo amor de Deus, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. É a coisa mais maravilhosa. A gente se assusta tanto com tanta coisa que acontece, vocês não acreditam. Sabe, vocês veem assim, meu Deus, agora isso, meu Deus, agora aquilo. Vocês não sabem, eles enganam a gente. Sabe? A gente não sonha o que é que está acontecendo. Quando você vê, você está no meio, na circunstância. Bom, para terminar, eu, linda, maravilhosa, desmaio lá de emoção. Aí, foi aquela correria. Era só gente me juntando, um pega numa perna, outro pega não sei aonde, não sei para onde que eu fui parar. Aí me disseram que foi você que me pegou, né? Quem que me pegou no colo? Pode? Então, vocês imaginem que emoção. Gente, quem não foi, vá. É divino, maravilhoso, Romil. Boa noite a todos. Eu vou tentar encurtar porque comentei que eu estou, acho que tão cheio da graça, se me empolgar de soltar, vou contar tudo o que acontece lá, né? Só que isso como quem não foi, porque eu senti essa bênção, esse prazer de ir. Foi um divisor de águas na minha vida, né? Muitos que me conhecem, né? Eu sou membro da igreja há 10 anos. Faz 8 que eu parei de congregar aqui. Estava congregando em outra igreja batista. Só que Deus não soube muito que eu estava errado, né? Aqui é a minha igreja, aqui é a minha família, né? Só que eu estava relutando bastante, estava com uma mágoa assim dentro de mim, que eu não queria participar. Agradeço a Deus por sei que foi uma resposta muito de oração também dos familiares da igreja também. Agradeço a Deus por Deus do meu sogro e minha sogra, não sei que seja de uma fé. E essa semana foi muito difícil também porque, como eu relutei bastante, né, eu senti essa aproximação do retiro, então no decorrer da semana eu tive um desacordo assim, com a minha esposa, né? Falar desacordo aqui porque eu usei outro ditado falando no retiro, né? Quebrou o pau, né? Eu não queria ir, só que ela e a minha esposa, agradeço a Deus, que ela é uma bênção mesmo na minha vida, né? Por mais que às vezes eu começava a querer desviar o caminho, na hora que eu dormia para cochilar, ela pegava o carro e voltava para o caminho certo, né? E ela falou algo que foi muito forte para mim, né? Que ela disse, sozinho não vou. E você vai estar você vai estar retendo essa bênção que eu estou buscando, né? E eu não queria ser essa pedra de tropeço daí, né? Então eu fui assim, eu relutei muito para ir, fui mesmo no espírito mesmo, tocou mesmo, me levou, e eu senti coisas lá no retiro que eu falo que há 10 anos atrás eu não sentia, né? Essa graça, sabe,
senti um mover mesmo, assim, de montanhas, abrir os mares, né, e eu começar, tipo, sabe, parece sentir aquele vento fresco de volta na minha face, né? Começa a abrir. E graças a Deus foi algo único mesmo, assim. Agradeço muitas pessoas que estão envolvidas com o trabalho, ao pessoal, os verdinhos, né, como já se chamam de os alfacinhos, né? Graças a Deus, eu louvo, agradeço a Deus de todos, todo mundo estava presente também, o pessoal da cozinha, são pessoas que têm um significado muito grande para mim, né? Agradeço muito também ao Henrique e a Beth, o Henrique, já conversei com ele, até chorei com ele, chorou comigo, eu falei que ele não ia falar isso aí, né? Mas eu deixei bem claro para ele, a partir do que eu cheguei na igreja na feira à noite, por mais que eu estava relutando, eu não queria, quando eu passei do lado dele, assim, só dar oi, só apertar a mão, mas eu senti uma paz, assim, Jorge. Eu senti uma paz e eu compartilhei isso com ele, e até já fiz até uma proposta para ele já, que eu quero continuar cultivando essa paz, assim, sentindo o Espírito Santo, e eu quero que ele sempre esteja do meu lado também, junto comigo, aí, me ajudando a seguir esse caminho também. Agradeço muito também ao pastor Valdo, uma bênção também. Uma bênção também. Eu me abri, o Henrique e o pastor Valdo me vieram e falaram palavras que era o que eu estava precisando ouvir, né? Eu posso dizer isso aí, quem não teve esse prazer de ir ainda, não sabe o que está perdendo. A Rosilda. Gente, boa noite. Para quem não sabe, eu cheguei há 6 meses aqui, né, em Curitiba, vim de Salvador, do calor. Hoje tá bom, né? Tá calor, né? Eu tô sentindo frio não. Então, eu cheguei, como eu já comentei, assim, eu procurando uma igreja aqui em Curitiba, e Deus nos mostrou aqui a igreja Cajuru. Não foi alguém que me indicou, como eu falei. Então, assim, foi bênção. Assim, muita gente dizia para mim assim, você vai morar em Curitiba, cuidado, você não vai ter amigos, porque as pessoas lá são muito fechadas, não são pessoas carismáticas. E isso eu acho que para mim isso aí mudou. Eu não tenho essa ideia mais das pessoas de Curitiba. Eu sou apaixonada por Curitiba, que foi aqui, ó, eu amo Curitiba. Então, assim, estou apaixonada por essa cidade e eu me surpreendi com surpresas, né? Que eu acho que eu tenho muitos amigos, isso aí eu não posso revelar. Então, assim, eu digo a vocês que para mim esse retiro foi uma bênção, porque isso é uma bênção que a igreja tem para nos fortalecer mais. Assim, quem tiver comida assim, carência, aquela coisa assim, a gente é mais acarinhado lá, entendeu? Então, assim, é um lugar maravilhoso, maravilhoso. Tem muitas coisas assim que a gente não pode revelar, mas assim, vocês têm que estar lá para sentir e saber como é maravilhoso quando Deus age nas nossas vidas. Porque nós achamos aqui, nós somos fortes na fé, nós sabemos tudo, nós somos bons pais, bons e boas mães, nós somos boas pessoas, nós somos crentes verdadeiros, mas quando a gente chega lá, a gente não é isso não. A gente vê que a gente precisa melhorar e muito, 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 muito. Então, assim, só indo para você ver como você volta diferente. Entendeu? Então a vida muda. A partir de hoje, eu sou outra Rosilda. Não se esqueçam, em novembro, se inscrevam, viu, quem não foi ainda. Cristina, a Duda não foi, mas quer testemunhar junto. Esse mês eu vou completar o meu segundo ano do meu segundo 50 anos. Né? E eu sou pastor, tenho um ministério que Deus me abençoou muito. E usou minha vida para abençoar a vida de muitas pessoas. Mas esses dias que eu passei no Vida Vitoriosa, Deus me fez um novo homem. Me trouxe uma nova visão, um novo bálsamo. Quando Deus nos trouxe para congregar aqui nessa igreja, porque Deus falou com a minha esposa que aquele local que nós continuarmos a nossa caminhada servindo a Ele.
Deus disse que ia trazer um novo tempo para a nossa vida. E Deus trouxe esse novo tempo, e esse novo tempo foi mostrado, direcionado nesses tempos de vida vitoriosa, nesses dias que passamos lá. Eu sou uma pessoa que chora, quando eu tenho vontade, eu choro suando. Mas lá eu chorei suando, eu chorei muito direto mesmo, porque eu ouvi a voz de Deus falando comigo, falando da minha família, de coisas na história da minha família que precisa colocar dentro do altar do Senhor para que o transbordar do Espírito Santo aconteça nas nossas vidas. Tudo que Deus fez através da minha vida até o dia de hoje, toda a maneira como Ele abençoou o meu ministério, foi maravilhoso. E eu sei que daqui para frente, depois desses dias de vida vitoriosa, vai ser mais abençoador ainda. Porque Deus é Deus de bondade, Deus de graça, Deus de amor. E como a nossa irmã falou, a Rose falou, eu pude falar mais uma vez com Deus de uma maneira muito singular nele, e Ele poder mexer na minha vida para que eu seja o melhor pai, para que eu seja o melhor esposo, para que eu seja o melhor pastor, para tudo que eu faço diante do Senhor possa ser feito com mais excelência, pela presença do Santo Espírito de Deus nas nossas vidas. Eu fui selado por Ele há 34 anos atrás, quando eu entreguei minha vida a Jesus. E hoje eu posso dizer que Deus deu um lustre nesse selo do Espírito Santo que eu levo no coração nesses dias que eu passei a vida. Foi maravilhoso, foi abençoador. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma das pessoas que voluntariamente dedicou da sua vida e do seu tempo para servir a minha vida vitoriosa, a minha vida, para que eu pudesse me aproximar mais de Deus. Louvado seja Deus pela vida do Henrique, da Beth e do pastor Val, que trouxe e aceitou a nossa família aqui para que seja a nossa família espiritual e nós crescemos na presença do Senhor. Se você está aqui, novembro tem, te prepare, busca aí, porque Deus quer continuar operando maravilha nas nossas vidas, através da tua vida também. As duas pessoas, só para a gente encerrar, que trabalharam nesse sentido com a gente. O Igor, que é um jovem, trabalha conosco aqui, os adolescentes, e a equipe do mais. Vai ser uma bênção na minha vida. Boa noite. Queria dizer que, primeiramente, eu nem sabia como eu ia, porque não tinha dinheiro e tal, daí a situação lá em casa não estava muito boa financeiramente, daí eu não queria ficar pedindo dinheiro para meus pais. Na verdade, eu não gostei de ficar fazendo esse tipo de coisa, mas daí Deus pegou e falou para mim, né? Você vai nesse Vida Vitoriosa. Eu falei, tá, bom. Daí, beleza. Aí passou uma semana, passou duas. Eu estava mexendo, arrumando as blusas lá no guarda-roupa e achei exatamente o dinheiro do Vida Vitoriosa. Aí eu cheguei para minha mãe e perguntei, mãe, você por um acaso não colocou, mexendo as blusas, colocou dinheiro, alguma coisa assim? Daí ela falou que não e tal. Daí eu peguei, eu achei dinheiro aqui, né? Não é meu, talvez seja de vocês. Daí ela falou, não, pode ficar para você e tal. E, tipo, até agora eu nem sei de onde veio aquele dinheiro, mas eu sei. Mas tenho certeza que Deus mandou para mim. E depois disso eu tive a oportunidade de chegar lá e, mesmo servindo, mesmo estando com aquele espírito do servo lá dentro, lá você, no decorrer do dia, no decorrer das suas orações, você sente muita presença de Deus e até mesmo você nem conhece a história de muitas das pessoas aqui, quando você vê o que ela era antes, depois você vê o que ela era depois, você se emociona com a vida daquela pessoa. E é uma situação assim bem complicada, porque lá em casa a questão de relacionamento não é muito boa e espiritualmente eu sou a coluna lá dentro e Deus nesse retiro ele veio dizer que porque eu já fazia tempo, já estava vivendo pela minha casa, e a situação está bem complicando. Daí umas 2 semanas para cá, a situação, eu estava lendo a Bíblia e achei um versículo que dizia que a glória da minha casa não seria mais igual, e de 2 semanas para cá a situação melhorando bastante mesmo.
E eu agradeço demais a Deus porque, apesar, eu vejo que Deus responde as minhas orações assim, de uma maneira impressionante. E eu estava orando bastante também porque eu tenho chamado para ser pastor. E nesse Vida Vitoriosa, Deus confirmou isso para mim. Uma pessoa que é pouco conhecida da igreja, a Tânia. É nova, mas é um prazer trabalhar do lado da Tânia, porque eu não sei quanto tempo a Tânia vem de igreja, mas ela serve a Deus como uma criança. Ela é bênção. Acho que essas crianças têm ensinado muito. 34 anos mais ou menos, membro de igreja. Dos 9 Vida Vitoriosa, eu já trabalhei em 7. Eu não me canso de estar lá com todo mundo. Como o pastor Valdo falou, todas as ministrações trabalham num processo diferente na nossa vida. E uma das coisas que me impactou no Vida Vitoriosa foi o serviço. E como todo mundo sabe, né, sempre tive na igreja um ministério. Com as crianças eu tenho uns 300 anos, né, mais ou menos. E esse é o meu espírito de serviço, de trabalho. Mas no Vida Vitoriosa, isso é assim indescritível. Então é só você fazendo, para você sentir, para você saber o que é você servir. Você está servindo ali o teu irmão, nas necessidades dele, não tem preço. Você está servindo a Deus, sobretudo, não tem preço. Você tem que estar lá, para você saber. É você ser abençoada limpando o banheiro. É você ser abençoada fazendo comida, varrendo o chão. É você sendo abençoado dormindo de madrugada. Você sendo abençoado sem poder tomar banho. Né? A gente toma banho, mas não aquele banho assim, que você chega lá, é tudo correndo. Né? E eu acho que esse sentimento do meu coração é o sentimento de toda essa equipe aqui. Trabalha muito, que rala muito com prazer, porque você está servindo a Deus. Gente, não tem como falar, você tem que falar para você sentir, para você receber isso. E como o Igor falou, ele não tinha dinheiro, todo mundo aqui paga para trabalhar. Todos nós, da equipe, pagamos para estar lá. E eu acho que se perguntasse para cada um deles se você ficaria mais 2, 3 dias na Vida Vitoriosa, eu acho que todo mundo ia querer ficar. Amém. Estou um pouco no mover de Deus, que aconteceu nesse final de semana. Daí, mais uma vez, eu agradeço vocês, porque vocês fazem parte disso, as contribuições que vocês fazem, o dízimo que você dá, com as ofertas que você tem nos ajudado, com a doação de alimento que você tem feito, para que o nosso encontro aconteça. Todos os irmãos se colocaram de pé. Glória a Deus, também servido. Quebrantado o seu amor.
não devemos deixar de falar aqui, é que através desse ministério de Vida Vitoriosa, nossa igreja está sendo usada por Deus para abençoar outras igrejas. Então, nós temos uma associação, não é, com a Igreja Batista, por exemplo, da Água Viva, pastor Juliano, vários membros da Igreja da Água Viva passaram pelo Vida Vitoriosa conosco. A Igreja Batista do Auer, o pastor Cláudio, ele também é da nossa equipe, e lá, só nesse Vida Vitoriosa, nós temos 9 pessoas da Igreja do Auer, e também o Ministério Celebrando a Recuperação da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Como lá na Primeira Igreja Batista de Curitiba não há esse ministério, as pessoas que estão passando pelo processo de Celebrando a Recuperação lá, vêm fazer o Vida Vitoriosa conosco aqui, juntamente com o pastor Manfred, que coordena esse trabalho lá e é da nossa equipe também, ele fica o tempo todo conosco. Então, muitas outras igrejas, os membros têm participado, mas essas 3 igrejas têm havido um envolvimento melhor. E também nós ajudamos a Igreja Batista do Bacaxeri a transformar o Vida Radiante lá num estilo parecido com o que nós fazemos com Vida Vitoriosa. Eu fui lá na implantação, ministrei, trabalhei, né? Então é um ministério que a Igreja Batista do Cajuru tem sido usada também para abençoar outras igrejas na nossa cidade. Vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, para lermos nessa noite. Somente Jesus. Somente Jesus. Eu queria, baseado nesse texto, fazer uma reflexão sobre esse tema. Somente Jesus. Atos capítulo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo, os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque o apóstolo estava ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão, até o dia seguinte. Muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que já estava perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades ali dos religiosos, os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém. Então ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre, todos que eram da família do sumo sacerdote, mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então agora eu vou começar a ler um texto que eu vou exclusivamente me deter nele para a nossa reflexão. Parte do versículo 8 a 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam, senhores, todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado, aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Vamos repetir comigo o versículo 12? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações, amém? Bem, eu queria que sentasse só quem é membro da nossa igreja. Quem não é, continue em pé. Eu queria que esses que estão em pé dizer: quantos aqui são parentes de alguém que fez o Vida Vitoriosa? Veio como convidado. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E os demais que estão em pé nos visitando. Se você está procurando uma família espiritual, faça da nossa igreja a sua família. Amém? Pode sentar.
Somente Jesus. Nós estamos meditando aqui em Atos. E vocês se lembram que a última vez que nós pregamos aqui em Atos foi aquele texto do paralítico que foi curado por Pedro e João, quando eles estavam entrando no templo. Eles iam no templo para orar. E ali aquele homem pediu uma esmola. E ele disse: não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho, temos e damos. Em nome de Jesus, levante. E agora aquele homem entra no templo, a adoração se transforma numa grande festa, porque todos sabiam que aquele homem há muito tempo estava ali. O texto diz que ele era um homem aleijado de nascença, e há muitos anos ele era colocado. Todos conheciam. Ele estava ali agora curado. E o povo então começou a crer. À medida que Pedro e João pregavam ali sobre o que Jesus fez, eles começaram a receber Jesus, a crer em Jesus. O texto diz que de 120 agora já estavam em 120 no início, no capítulo 1, 2, agora já chegaram depois de Pentecostes 3.000, agora já eram 5.000. O evangelho crescendo, impactando. E aí as autoridades ficaram preocupadas. As autoridades, então, judaicas, elas ficaram preocupadas com o que estava acontecendo, e elas acabaram prendendo Pedro e João. E Pedro e João, então, ele agora eles foram convocados para estar diante do Sinédrio. O Sinédrio era a corte suprema dos judeus. O Sinédrio era uma entidade jurídica de muita força no esquema judaico. Ali, no Sinédrio, estavam os homens mais ricos daquela sociedade, estavam os mais intelectuais, estavam os mais poderosos. Era um órgão de peso. E é diante desse Sinédrio que agora Pedro toma a palavra, um pescador, para falar. E o texto do capítulo, versículo 8, diz que Pedro ali foi falar, e diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, diz autoridades religiosas, e ele então começa a falar. E o texto ressalta que ele estava falando cheio do Espírito. E nós temos ao longo dessa série de mensagens aqui, enfatizando que a grande diferença na vida de uma pessoa, quem faz é o Espírito Santo. Esse é o segredo. Uma vida cheia do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer com que você realmente seja uma pessoa vitoriosa. Sem ser cheio do Espírito Santo, jamais vai ser uma pessoa vitoriosa. E Pedro, que acabou de sair da prisão e agora é trazido, ninguém gosta de passar na prisão, ninguém gosta de levar uma prensa das autoridades, ninguém gosta de ser ameaçado pelas autoridades, mas Pedro agora, ele começa a falar, e o texto diz que ele é cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode se tornar vencedora em muitos aspectos da vida. Mas eu só quero ressaltar hoje. Ela pode se tornar vencedora sob as tentações advindas das tribulações. E todos nós enfrentamos tribulações. Talvez você hoje esteja aqui assistindo um culto como esse, com tribulações. A tribulação de Pedro e João agora, nesse momento, era que eles estavam falando em nome de Jesus, pregando em nome de Jesus, a glória de Deus se manifesta na cura daquele aleijado, eles são levados à prisão, são ameaçados, e eles agora ficaram a noite toda presa,
E agora eles comparecem. Eles, quando comparecem diante daquele público tão seleto, eles não estavam diante de um público qualquer. Eles estavam diante dos mais ricos, dos mais poderosos, dos mais intelectuais, de gente da elite cultural, da elite religiosa, dos judeus. E ele, então, cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar o Evangelho, a falar de Jesus. Pastor, mas não disse que o seu tema é somente Jesus? Porque é somente por Jesus. O primeiro passo para você ser cheio do Espírito Santo é por meio de Jesus. Não adianta você querer ser cheio do Espírito Santo se você ainda não é convertido a Jesus. Se você não é convertido a Jesus, jamais será cheio do Espírito Santo. O passo para ser cheio do Espírito Santo não é outro senão crer em Jesus como Senhor e Salvador. Quando Pedro pregou lá em Pentecostes, que aquelas pessoas se converteram e foram batizadas no Espírito Santo, todas aquelas pessoas arrependidas creram em Jesus e foram cheias do Espírito Santo. O segredo para ter uma vida vitoriosa é ser cheio do Espírito Santo. E o segredo para ter o Espírito Santo é Jesus. Você não pode ter o Espírito Santo a não ser por Jesus. Não há outro meio, não há outro modo. É só através de Jesus. Então o primeiro passo é: Pedro estava cheio do Espírito Santo porque somente Jesus poderia ter dado a ele o acesso a essa possibilidade. Então, se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, você precisa ter Jesus como Senhor e Salvador. Você precisa render-se a Jesus. Você pode ter a melhor carreira do mundo. Você pode ter uma conta bancária repleta de reais, dólares, ouro e outras coisas mais. Você pode ser a pessoa com a melhor formação intelectual. Você pode ter a família mais bonita. E isso não é suficiente para você ser cheio do Espírito Santo. Na hora que a tribulação chegar na sua vida, sua carreira fará pouca diferença. Na hora que a tribulação chegar na sua vida, tribulações chegarão, seu dinheiro fará pouquíssima diferença. Seu conhecimento intelectual e muitas tribulações da vida não valerão de nada. Mas o que sempre valerá é se você for cheio de Espírito Santo. Se o Espírito Santo habitar em você, encher você, e aí o que acontece? Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo e as tribulações vêm, muitas tentações podem ser. Uma tentação que toma conta da vida de uma pessoa que vive as tribulações é a tentação de silenciar-se. Já percebeu que a maioria das tribulações, a nossa tendência é nos calarmos, é nos recolhermos, é nos isolarmos? Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, diante da tribulação, não se calou. Não se calou. Diante de um público como aquele, ele levantou a voz para pregar o Evangelho. Por quê? Cheio de Espírito Santo. Outra coisa que, outra tentação que nós somos lidados é a tentação de colocar os nossos interesses acima do interesse do reino. Diante daquelas autoridades poderosas, Pedro poderia ter começado aquele discurso se defendendo, dizendo que aquela prisão era injusta, que ele não merecia estar preso, que não havia razão para ele estar preso, mas ele começa nada disso, nada dos seus interesses, ele começa falando dos interesses do reino. Quando as tribulações vêm na nossa vida, nós somos tentados a colocar de lado os interesses do reino de Deus e colocar os nossos. Mas quando cheios do Espírito Santo, mesmo diante da tribulação, nós colocamos os interesses de Deus sempre na frente dos nossos interesses. Outra coisa que aconteceu ali
é que diante das tribulações, nossa paciência tem limite. Por mais paciente que você seja, nas tribulações, paciência tem limite, não tem? Nas tribulações, nossa capacidade tem limites. Nas tribulações, nossa inteligência se torna inútil. Nas tribulações, nosso conhecimento se esgota. Por quê? Porque não temos respostas. O conhecimento se esgotou. Mas quando cheios de Espírito Santo, as saídas da nossa vida não provém de nós mesmos, provém de Deus. Não provém de nós, provém de Deus. E é por isso que nós precisamos andar cheio do Espírito Santo. Nada pode silenciar um crente cheio do Espírito Santo. Nada pode impedir um crente cheio do Espírito Santo de exaltar a Deus. Se estiver cheio do Espírito Santo, nada vai te impedir de exaltar o teu Deus. Uma pessoa. O pastor Hernando Dias Lopes, um dos comentários da Bíblia, que ele tem um comentário expositivo do livro de Atos, ele diz assim: nas horas do sofrimento, a primeira pergunta não é o que fazer para ficar livre do sofrimento, mas a pergunta deve ser o que fazer para que nessa situação de dor o nome de Jesus seja glorificado. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a nossa pergunta não deve ser o que fazer para ficar livre desse sofrimento, mas o que fazer para que através desse sofrimento o nome de Jesus seja glorificado. Mas tudo isso, meus irmãos, somente Jesus pode fazer. Pedro não era um homem assim. Pedro era um homem que, em outras épocas, antes dele conhecer Jesus, esse sinédrio, por mais poderoso que fosse, viesse com esses papos para cima dele, Pedro botaria o dedo na cara daquela gente, falaria um monte de bobagem, se autodefenderia, ele teria, mas agora Pedro tem Jesus. Agora ele tem Jesus como Senhor e Salvador. E quando nós temos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida. E quando nós deixamos o Espírito Santo governar a nossa vida, nós somos enchidos pelo Espírito Santo. Então agora Pedro, diante dessa injustiça, diante dessa tribulação, diante dessa ameaça, a atitude dele foi glorificar a Deus. Falando sobre Jesus. Mas por quê? Porque Jesus entrou na vida dele. Você já viu Jesus? Não estou perguntando se você tem uma religião. Não estou perguntando se você é uma pessoa boa. Porque ser bom não enche ninguém do Espírito Santo. Não estou perguntando se você crê em alguma coisa. Não estou perguntando se você já tem Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. Se você já reconheceu-se pecador, carente de Jesus, e você olhou para aquela cruz onde ele morreu, onde ele deu o seu lugar por mim e por você, onde ele pagou o preço dos nossos pecados, e você olhou para ele, e você viu agora essa cruz vazia, porque ele morreu, mas ele foi sepultado, mas ele ressuscitou, e você fez de Jesus o Senhor, o Salvador e o Senhor da sua vida. Se você não fez isso ainda, você precisa de Jesus. Você precisa recebê-lo, porque só Jesus pode fazer isso. Somente em Jesus há poder para ressuscitar, para dar à nossa vida o fundamento, a estabilidade, a segurança que a nossa vida precisa.
E aí o que aconteceu? Ali, naquele momento, Pedro vai usar uma expressão para aqueles homens. Ele começa a pregar o Evangelho, e ele então vai dizer no versículo 11 para aquelas pessoas o seguinte: olha, este Jesus, esse que morreu na cruz por nós, esse Jesus que foi sepultado, esse Jesus que vocês rejeitaram, esse Jesus que ressuscitou, esse Jesus que a morte não pôde detê-lo, esse Jesus vivo, que venceu a morte, que ressuscitou dentre os mortos, esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, mas que Deus o fez a pedra angular. Interessante. Deus fez Jesus a pedra angular. Nas construções daquela época, nos edifícios daquela época, não era como hoje, toda a tecnologia que nós temos. Então, havia uma pedra, havia uma parte da estrutura, para eles faziam com pedras. Havia uma parte da estrutura que era usada a pedra angular. A pedra angular era a pedra que unia as duas paredes do canto do edifício, para manter o edifício equilibrado, para que o edifício não caísse, para que ele ficasse estável. E aí, ele está dizendo o seguinte: esse Jesus que vocês rejeitaram, é esse Jesus que Deus o fez a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal. Dizem que em algumas construções, essa pedra inteira, ela chegava a ter, algumas pedras dessas, 5, 6, 8 metros de comprimento e 2 metros de grossura, né? Nas grandes construções daquela época. Para quê? Para que a construção ficasse estável, segura. Sabe o que eu quero aplicar nessa noite? É que Pedro está dizendo para aqueles homens e para nós hoje, aplicando aqui o seguinte: somente Jesus é imprescindível na construção da nossa vida. Jesus é essa pedra angular, essa pedra de esquina imprescindível na construção da vida da igreja. Não podemos abrir mão do imprescindível. O que Pedro está dizendo para eles: olha, para que realmente uma igreja esteja firmada em Deus, para que uma pessoa esteja firmada em Deus, para que uma pessoa tenha uma vida firmada em Deus, não pode rejeitar, não pode prescindir da pedra angular. Porque se não colocar a pedra angular, o edifício não vai se sustentar. E o que ele está dizendo aqui, para aqueles homens, é que ele foi rejeitado por eles, mas Deus continua fazendo Jesus o fundamento da vida, aquele que dá sustentação à vida. Ou seja, sem Jesus como pedra angular, sem Jesus como pedra fundamental, sem Jesus a nossa vida não tem sustentação. A nossa vida não tem sustentação. Presta atenção no que eu vou dizer, olha para mim. Rejeitar Jesus é edificar a vida sobre um fundamento que mais cedo ou mais tarde desabará diante dos seus olhos. Ouviu bem o que eu disse? O que Pedro está dizendo para esses líderes religiosos, para esses homens do Sinédrio: olha, vocês estão rejeitando Jesus. Ele é a pedra angular. Ele está dizendo: rejeitar Jesus é edificar a vida sobre um fundamento que mais cedo ou mais tarde vai desabar diante de você. Sabe, meus irmãos, meus amigos, eu estou presenciando a vida de muita gente desabando diante dele, porque a pedra angular foi o dinheiro.
muita gente ver a vida desabar porque a pedra angular foi o casamento. Casar é muito bom, casar é maravilhoso, mas ele não pode ser a pedra angular da sua vida. A pedra angular da sua vida é Jesus. Porque mesmo que esse casamento desabe nos seus olhos, a sua vida não vai desabar, porque a pedra angular é Jesus. É Ele que está dando sustentação à sua vida. É Ele que está sendo aquela pedra angular que está unindo ali as coisas da sua vida, ajudando, sustentando para que não caia. Se você fizer da sua igreja sua pedra angular, qualquer dia, quando você se decepcionar com a sua igreja, com o seu pastor, você vai desmoronar sua vida, como está acontecendo com milhões de brasileiros. Pedra angular de Jesus. Somente Jesus. Somente Jesus. Somente Jesus. Somente Jesus. A palavra de Deus em Efésios 2:20 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. 1 Coríntios 3:11 diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, Jesus Cristo. 1 Pedro 2:6 e 7, pois assim é dito nas Escrituras: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia, jamais será envergonhado. Aquele que coloca Jesus como uma pedra angular jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra para que os construtores rejeitaram, não se tornou na vida deles a pedra. Meus irmãos, essa é uma segunda lição que eu quero tirar desse texto. Jesus, só Jesus pode proporcionar aquilo que verdadeiramente faz diferença na nossa vida. É o primeiro passo para ser cheio do Espírito Santo. Pedro só pôde chegar onde chegou porque Pedro tinha Jesus. Segundo, ele precisa ser o fundamento da nossa vida. A vida, as coisas mudam muito rápido. Às vezes as coisas acontecem de uma forma completamente inesperada. Não ponha a sua confiança em ninguém, em nada, a não ser em Jesus, em termos de salvação eterna, em termos de vida espiritual, em termos de acesso a Deus, em termos de tornar-se agradável a Deus. Todo ser humano quer tornar-se agradável a Deus, inclusive você e eu. O problema são as maneiras como nós queremos nos tornar agradáveis a Deus. E a palavra de Deus é clara. Nós só podemos nos tornar agradáveis a Deus por meio de Cristo e não por meio de nós mesmos. Por meio de Jesus. E último lugar, terceiro lugar, quero pensar com vocês nessa noite, o último versículo. Que texto, que versículo precioso da palavra. Que porção preciosa da Bíblia quando diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser. Somente Jesus. Somente Jesus pode nos proporcionar um relacionamento eterno com Deus. É isso que Deus diz. Somente Jesus. O segredo da vida é ter um relacionamento com Deus. E Pedro está dizendo: olha, somente Jesus pode nos dar um relacionamento eterno com Deus. Foi Deus quem designou Jesus como Salvador do mundo. Não foi a igreja batista. O que Pedro está dizendo que não foi a igreja, está dizendo aqui que foi Jesus, e nós dizemos hoje aqui, não foi nenhuma igreja. Foi Deus quem designou Jesus como Salvador do mundo. Ninguém pode ser igual a Jesus. Ninguém
Ninguém pode substituir Jesus. Nada pode ser Jesus, porque não foi a decisão de um homem, não foi uma decisão de uma assembleia, não foi uma decisão de um governo, não foi uma decisão de Deus. O que Pedro está dizendo é que foi Deus quem designou. A história, se nós pararmos para pensar na história, nós vamos pensar em grandes nomes, por exemplo, grandes nomes da literatura. Recentemente perdemos dois, né? Inclusive um de formação evangélica. Há grandes nomes na literatura, há grandes nomes no esporte, há grandes nomes nas artes que já se destacaram no mundo ao longo de séculos. Muitos pregadores. Mas para a salvação de Deus só existe um nome dado entre os homens. Muitos nomes foram dados entre os homens na literatura. Muitos nomes foram dados entre os homens no esporte. Muitos nomes foram dados entre os homens na cultura, nas artes, de modo geral. Mas para a salvação eterna, só há um nome dado entre os homens, que é Jesus. Amém. Não há outro. Somente aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Tem muita gente invocando outros nomes, mas a Bíblia diz que somente será salvo quem invocar o nome de Jesus Cristo. Somente Jesus. Essa é uma verdade que permeia toda a Bíblia. Mesmo no Velho Testamento está cheio de referências a Jesus. A salvação não vem por outro caminho, a salvação vem por Jesus. Todos os que passaram neste mundo tiveram suas qualidades, mas algumas qualificações só em Jesus. Só em Jesus. Primeiro, só Jesus ressuscitou. Nenhum dos outros grandes nomes que passaram pelo mundo ressuscitou, só Jesus. Todos esses grandes nomes da história têm lá o seu túmulo, tem os restos mortais de alguns, mas só Jesus ressuscitou. Engraçado é que a gente, quando pensa aqui, Pedro está dizendo assim: olha, esse Jesus que vocês rejeitaram, esse Jesus que vocês deram na sentença de morte para eles, esse Jesus que vocês condenaram à morte, a ressurreição dele é uma legitimação de que ele é o Salvador do mundo. Porque mesmo quando vocês, na autoridade judaica, decretaram uma sentença de morte para ele, ele voltou, ele ressuscitou, e vocês não puderam fazer com que essa sentença de morte fosse vitoriosa sobre eles. Só ele ressuscitou. Só ele. A ressurreição foi a condenação da sentença. Você que é advogado, viu? Acho que sou advogado aqui. A ressurreição de Jesus foi a condenação da sentença. A sentença de morte dos judeus, dos líderes que condenaram, foi o quê? A sentença de morte deles foi condenada pela ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus condenou a sentença de morte. Vocês já viram isso? E a sentença de morte foi envergonhada. Então, só Jesus ressuscitou. Ninguém morreu como Jesus. Nenhuma pessoa teve uma morte vicária. Nenhum outro poderia morrer por nós, sabe por quê? Porque só Jesus nunca pecou. Nenhum outro grande nome da história poderia ter morrido em nosso lugar. Por quê? Porque todos eles, apesar de grandes, cometeram pecados. E quem comete pecado não pode ser salvador de pecador. Salvador de pecador é que não tem pecado.
Salvador de quem está morrendo é quem sabe nadar. E salvador de pecador é quem não tem pecado. Só Jesus pôde morrer por nós. Ninguém tem essa qualificação. Só Jesus foi exaltado depois de ressurreto. Só Jesus tem um lugar de autoridade hoje ao lado do Pai. Ninguém mais. Todos os grandes nomes da história, todos os nomes dados entre os homens, não tem hoje uma posição de autoridade sobre o mundo como Jesus tem até Jesus. Então vai ser nenhum outro a salvação. Porque nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser. Somente Jesus. Somente por Jesus. Somente através da fé em Jesus. Receber Jesus como Senhor da sua vida, você pode receber o Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo e ser pleno do Espírito Santo. Isso vai fazer uma diferença tremenda na sua vida. Venha a tribulação que vier, aconteça o que acontecer, você vai fazer com que aquela situação exalte o nome do Senhor. Ninguém vai te deter, ninguém vai te falar. Somente Jesus pode dar sustentação à nossa vida. E é uma sustentação para esse tempo e na eternidade. Somente Jesus é a pedra angular que sustenta a nossa vida, que dá equilíbrio, que dá sustentação, que dá firmeza à nossa vida. Qualquer outra coisa que nós queiramos usar, confiar, para dar sustentação à nossa vida, mais cedo ou mais tarde, desaba da tua frente. Só Jesus. Só Jesus. Ele foi o único dado entre nós aqui no mundo com as qualificações de um Salvador. Nenhum homem e nenhuma mulher, por mais famoso que tenha sido, e por mais que tenha dado contribuição aos homens, nenhum deles tem as qualificações de Jesus. Jesus é Deus, é Filho de Deus. Jesus, sem pecado nenhum, morreu na cruz para salvar os que têm pecado. Jesus só não pode salvar se você achar que não tem pecado, porque descrição não precisa de médico. Mas se você tem pecado, se você considera pecador, Jesus veio para ser teu salvador. Só Jesus envergonhou a sentença dos judeus. Enquanto eles decretaram uma sentença de morte, Deus o ressuscitou. Eu não sei se tem alguma coisa que foi sentenciada na sua vida. Eu não sei se a tua história de vida está sentenciando algumas coisas para você. Eu não sei se alguém está decretando sentença de morte na sua vida. Mas assim como Deus envergonhou a sentença dos judeus, Ele também quer envergonhar as sentenças de morte na tua vida. Por Jesus, todas as sentenças de morte da sua vida serão envergonhadas, serão condenadas. E sabe o que mais faz uma sentença de morte na nossa vida? É o pecado. A sentença da morte, o salário do pecado é a morte. Mas quando você se volta para Jesus, essa sentença é envergonhada. Porque em Jesus, perdão dos pecados é só Jesus. Só Jesus. Só Jesus foi exaltado ao céu. Só Jesus reina com poder e autoridade. Autoridade sobre todos os poderes, sobre todas as forças. Autoridade sobre todas as coisas. Só Jesus. E esse Jesus que hoje está aqui, através do Espírito Santo, falando aos nossos corações. Esse Jesus que nós precisamos. Esse Jesus que eu preciso. Um dia precisei, entreguei a minha vida dele e hoje procuro viver na presença dele. É o Jesus que nós precisamos para nos dar perdão dos nossos pecados e uma vida eterna. Eu queria convidar você nessa noite também para fazer de Jesus o Senhor, o Salvador, somente Jesus. Mais nada.
fora de Jesus é estar confiando em algo que um dia vai desabar diante. Nessa noite, quem sabe Deus trouxe você aqui para que você receba Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Somente. Nós vamos ficar em pé. Todos. Todos nós vamos sentar juntos aqui, aprender esse troco de mim. Eu queria que você não tirasse a sua atenção de momento nenhum agora. Vamos tentar aprender esse troco desse dia. Eu queria que enquanto nós estivermos escutando você, prestasse atenção bem no que o Espírito Santo te falou nessa noite. Somente Jesus. Eu preciso desse Jesus. Somente Jesus perdoa os pecados. Somente Jesus me transforma numa nova criatura. Somente Jesus me proporciona um novo nascimento. Somente Jesus me aproxima de Deus. Somente por Jesus eu posso chegar a Deus. Somente por Jesus eu terei uma vida eterna nos céus. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual você vai ser salvo. Pensemos nisso enquanto cantamos essa primeira estrofe.
levantaram a mão para vir aqui, porque eu quero orar por você. E porque a nossa igreja quer orar por você. Então saia do seu lugar e venha. Você que levantou a sua mão, os mais variados lugares desse santuário, não tenha vergonha não. Vem aqui à frente agora. Nós vamos orar por você. Saia do seu lugar e vem. Nós vamos orar por você. Você que está lá na galeria e quer entregar a sua vida a Jesus, saia da galeria, vem aqui à frente. Você está aqui embaixo, não levantou a mão quando eu pedi para orar, mas você, Deus te abençoe, mas você agora, o Espírito Santo está falando, e você quer dizer aqui, somente Jesus, somente Jesus, somente Jesus para a salvação eterna da minha alma, somente Jesus para o perdão dos meus pecados, somente Jesus para que o Espírito Santo habite em mim, e eu seja cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Somente Jesus, para que a minha vida seja estruturada, firme na rocha, e não desabe. Somente Jesus, eu me entrego a Jesus. Enquanto cantarmos a última segunda estrofe, se você quer tomar essa decisão também, ainda não está aqui à frente, saia do seu lugar e venha. Saia do seu lugar e venha tomando essa decisão. Vem. Sem Cristo somente Jesus. Vamos cantar bem bonito. Só Jesus. Completamente perdido. Só Jesus. Senhor Deus e nosso bendito Pai, muito obrigado, Deus, por podermos pregar a Tua palavra. Muito obrigado para como igreja nesse lugar podemos aqui, Senhor, abrir as portas da igreja aos domingos, às quartas-feiras, para pregarmos a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque ao longo da semana muitas células estão espalhadas pregando a Tua palavra. Muito obrigado também porque ao longo da semana outras atividades aqui acontecem com adolescentes, com jovens, com crianças, com mulheres, que são pregações da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque essa palavra pregada, Senhor, tem levado muitas vidas aos pés de Jesus. Louvado seja o Teu nome por esses que hoje estão aqui dizendo só Jesus, e eu creio que só Jesus é o meu Senhor, só Jesus é o meu Salvador, só Jesus é o alicerce da minha vida, só Jesus pode fazer com que o Espírito Santo habite em mim e eu seja cheio do Espírito Santo. Ó Deus, toma conta dessas vidas, que agora, a partir de agora, somente o Espírito Santo do Senhor reine nessas vidas. Ó Deus, destrói todas as obras do maligno nessas famílias, todo o intento do mal, que seja que caia por terra. Ó Deus, e que eles fiquem firmes sempre em Jesus, porque em nome dele nós a te oramos. Amém.